Hoje chega ao fim o campeonato Titã. É verdade, malta. Passar 30 vídeos, 30 dias, sem parar, a gravar, para vocês, para acompanhar este campeonato titático, chega hoje ao fim a competição. É verdade, já sabemos quem é o vencedor. É o Johnny, como é lógico. Mas hoje vamos ver quem é que são o resto das posições. O segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto e o quinto lugar. Que são as posições mais importantes, que é as posições que recebem pontos. Okay? Vou passar de posição em posição depois na tabela classificativa, jogador a jogador, dizer a minha opinião, como é que foi a exibição dele, o que é que ele pode melhorar e tudo mais. Portanto, vamos ao jogo. Vamos ao jogo, que ainda temos esta jornada para terminar. Putas Moedas é o nosso treinador adversário e Putas Moedas precisa de uma vitória obrigatoriamente. Uma vitóriazinha, era muito importante para ele. Ele está num grupo que não é muito conhecido, mas eu tenho a certeza que se Putas Moedas fizer aqui pontos, tenho a certeza que vai haver muitos grupos que vão à procura dele, ok? Vão à procura dele porque ele está a fazer uma excelente campanha, até ao momento, uma excelente campanha. E vamos ver este jogo de hoje. Nós hoje vamos jogar, já não lembro bem, vamos jogar 4-4-2A. 4-4-2A é verdade, 4-4-2A alas, porque não tínhamos nem dois defesas, nem dois médios, ok? Portanto, vai ser assim. Cruzamento Beckham, passou um pouco alto, mas Raul surpreende o mundo com puta bicicleta. Ai, era a primeira ocasião que podia ter dado gol. 2 minutos de jogo e temos uma ocasião falhada de Raul. Decidimos meter 2 pontas de lança com uma pior nota defensiva, para eles estarem só a atacar. E portanto, olha, Guti, homem certo para recuperar a falta, ele mira para o gol. Gol! Vamos embora, é Guti! É Guti mesmo! E estamos 1-0 ao Putas Moedas. Para tentarmos ali o terceiro lugar. Bora lá! Schneider enfia uma bola, cuidado para Sash. Cuidado. E é o gol. Empata 1. Sash marca gol com assistência de Schneider. Gent ultrapassa a marcação e ataca. Anda lá, Gent para voltarmos à vantagem. Não é começarmos, é voltarmos. Anda lá. Lindo lance entre Saz e Kaia. Kaia decide estar. Cuidado com Kaia. E é o gol. 2-1 para o Putas Moedas. Ui, vai a VAR. Pode ser anulado. Anulou! Anulou! Vamos embora. E enfia uma bola, cuidado para Raul. Anda lá, Raul. Ai meu Deus, Raul. Falta de sorte, Raul. Leva amarelo Buruk. E vai acabar a primeira parte. Primeira parte termina. E está um empate a 1. Putas Moedas podia já estar com vantagem, mas não está devido ao VAR. E é assim, malta, é assim. Vamos para a segunda parte tentar vencer este jogo. Segunda parte. Putas Moedas. Espero que estejas preparado. Porque nós vamos tentar ir com tudo. Tem lançando presa aqui, Sucur, defende, boa. Bem defendido. Anda lá, precisamos de ir para o ataque. O Putas Moedas está a dominar até ao momento. Sucur consegue alcançar a bola. Pode ser o gol de Sucur, mas não é o gol. Não é o gol de Sucur. Putas Moedas com mais oportunidades até ao momento. Bola de Raul. Di Stefano tira para o canto da pequena área. Di Stefano é boa nestas. E gol! E 2-1. Vamos embora. Eu disse para estar preparado. E é o 2-1. Vamos embora. 56 minutos de jogo. Capone enfiou a bola. Cuidado para Kaia. Kaia que chuta. Cuidado com ele. Mas é uma defesa. Boa. Na trave. Foi na trave. Bem, que sorte. Grande jogada aproveitada por Capone, colocando em Sucur. Cuidado com ele. Cuidado com o Sucur. E é o 2 igual. Sucur já tinha ameaçado. E empata agora no 2-2. Anda lá. Grande bola enfiada por Kaia. Tudo o que Sucur precisa ser de marcar golo. Sucur pode ir para o terceiro. Mas é defesa. Anda lá. Temos de chegar a uma oportunidade. Putas Moedas está a dominar a bola nestes minutos. Penalti! É penalti! Golo!
Di Stefano! Não podia ser ele. Tinha que acabar assim o campeonato tático com Di Stefano com um penalti, falta perigosa para Guti, pode ser o golo. E é o mesmo, é golo! 4-2, que jogo impressionante! E é a vitória na última jornada do campeonato tático. Que vitória fabulosa contra o Putas Moedas. O Putas Moedas fez um jogo muito bom, mas nós conseguimos vencer na eficácia e ganhar este jogo num 4-2, 6 gols no jogo. Foi um grande jogo para terminar o campeonato itálico. Excelente jogo. Parabéns aqui ao Putas Moedas pela exibição, apesar da derrota. Foi excelente jogo. Vamos ver aqui a estatística. Como podem ver, 11 remates a 13. O Putas Moedas teve mais remates até, mas a nossa eficácia é excepcional. Foi um jogo super equilibrado. O Putas Moedas foi no 4-3-3, teve um bocadinho mais posse de bola do que nós. Nós temos menos posse de bola a jogar em casa. Putas Moedas teve aqui uma excelente chance para conseguirmos vencer, mas não consegue. E é a vitória para o nosso lado, né? Aqui os guarda-redes eram muito mal, nota assim cada um. A nossa equipa teve um bocadinho melhor e lado ao contrário, não teve assim tão bem. David PT Master ganha 2-0 ao Lofoda. Ui, isto pode ser complicado para o Lofoda. No Lofoda também já não tinha hipótese para fazer pontos. E ele, pois é, ele não tinha hipótese para fazer pontos e não havia muitas chances, mas foi 2-0. David PT Master ganha 2-0 ao Lofoda. Di Stefano falha aqui um penalti, o nosso Di Stefano marcou. Foi um jogo super dominante de David PT Master. Israel ganha 2-1 ao Fornicos. 2-1 ao Fornicos. E isto está um bocadinho lento, não sei porquê, mas está um bocadinho lento, desculpem. Mas Israel ganha 2-1 ao Fornicos. Olhem, malta, eu acho que Israel é capaz de conseguir pontos. Ok? Não tenho a certeza, mas é muito capaz. Pablo Soler empata 1 com a Gente Souza. Empata 1, domínio completo do Pablo Soler, não consegue a vitória. Aqui um bocadinho de azar. Johnny ganha 5-0 a fechar este campeonato tático. Grande vitória e muitos parabéns ao Johnny pela excelente campanha. E Pedro Flexer a ser completamente dominado fora de casa. No caso, em casa de Johnny. Vicente empata a 0 com o R. Santos. E com isto, Jorge pode passar à frente do R. Santos. Isto é muito mal para o Crimes do Sinter Cruz. É verdade, isto pode ser muito mal para o Crimes. Ok? Quer dizer, não. Basta o empate. Acho que basta o empate. Exato. Eu acho que basta o empate porque o R. Santos tinha que perder. Exatamente, o R. Santos tinha que perder para o Jorge poder passar à frente, ok? Portanto, Crimes, estás tranquilo, Crimes. E provavelmente vai ser convidado para a Liga Titânica, sem sombra de dúvida, mas foi um domínio completo do Vicente, podia ter vencido o R. Santos. Jorge empata com o Kaisnix, ok? Podia ter vencido o Jorge. E Pimenta Totó a empatar com o Cara Eduardo. Agora, vamos passar à classificação, mas vamos jogador 1 a 1. Bem, malta, já temos a classificação atualizada e a classificação final. Portanto, começando em 16º lugar, temos Vicente. Vicente faz aqui 21 pontos, mas com a pontuação apenas 12. Eu acho que o Vicente tem muito mais para dar, sinceramente. Ele fica aqui em último, mas podia ter feito muito mais isso. Se não fosse esta penalização, tinha ficado umas posições acima. Mas acho que ele pode tirar isto como experiência e aperfeiçoar para se participar no Qualificador Aberto para o Qualificador Aberto. Em 15º lugar temos Gente Souza. Gente Souza claramente precisa de mais experiência nestas andanças, precisa conviver mais com outros treinadores para trocar táticas, trocar ideias de jogo, e é uma coisa que falta aqui ao Gente Souza na volta a dar. E portanto, na minha opinião, eu acho que o Gente Souza devia aperfeiçoar mais outras táticas e melhorar as táticas que tem e que sabe, para ficar um melhor treinador. Em 14º lugar temos David PT Master. David PT Master não tem grupo e acho que por esse mesmo motivo acho que devia ter um grupo para melhorar a sua qualidade. Eu acho que a qualidade está lá, mas ainda falta alguns pozinhos, não é? Ainda falta alguns pozinhos e ter um grupo era muito bom para ele. 13º temos Pablo Soler.
temos 3 treinadores com diferença com mesmo pontos, mas diferença de gols, como é lógico, já estive a ver na classificação do ASM. Pablo Soler, eu acho que ele é um bom treinador e eu acho que ele também tem muito mais para dar. Foi o seu primeiro campeonato tático no nosso canal, ainda ser um treinador espanhol. É um treinador que não conhece muito a comunidade portuguesa, nem brasileira. E portanto, eu acho que é um treinador que pode dar muita fruta, muita mesmo. Cário Dourado é o treinador que a gente sabe, 12º lugar. Ele podia ter feito muito, muito melhor. Aliás, ele venceu a Liga Titânica, não é? Ele podia ter feito muito melhor. Isso não aconteceu, mas estamos à espera dele na Liga Titânica. Ele mesmo assim vai ter a qualificação direta. Em 11º lugar temos Pedro Flexer. Pedro Flexer faz aqui uma excelente exibição, mas peca por causa da penalização. Eu acho que em termos de tática ele está muito bem, mas há aqui fundamentos que ele devia estar mais preocupado, que é o caso da penalização. Se isto fosse campeonato nacional, já estavas completamente eliminado. E portanto há aqui fundamentos que precisas de melhorar. No caso é ler os regulamentos, ler as regras, é muito importante. Mas a tática está lá, jogas muitíssimo bem, mas esse princípio é muito importante. Kai Cenix fica aqui no 10º lugar, está no top 10 o Kai Cenix. Eu vou tirar aqui o som que já estou a aborrecer. Eu estou a receber aqui mensagem na torta e direita. Mas o Kai Cenix é um treinador que também leva a penalização, mas sinto que ele também é um bom treinador e pode vir a dar muito mais. Não há muito a dizer. Pimenta Totó é um excelente treinador, mas não teve a sua melhor prestação, na minha opinião. Não teve a sua melhor prestação, no entanto é um grande treinador e eu acho que pode vir a dar muito mais. Se participar no Campeonato Aberto, poderá vir a ser um candidato forte a passar à próxima fase. Israel, aqui com 42 pontos, é um treinador que eu não conhecia. É um treinador que me surpreende. Aliás, eu acho que me surpreende pela positiva, apesar do 8º lugar. E eu acho que é um treinador que pode vir a dar muito mais. Muito mesmo. Eu acho que é um grande treinador. E este 8º lugar diz isso. Mas vamos ver no qualificador aberto ou não? Vamos ver. Lofoda, 42 pontos também. Por acaso, ao final houve 2 diferenças de golos. Ou seja, os 29 e os 42 pontos. Mas Lofoda fica aqui no 7º lugar. É um grande treinador. E esperemos ver no qualificador aberto. Fernicos acaba aqui no 6º lugar. Fernicos tinha todas as possibilidades de ficar no top 5 e não fica. Mas, quer dizer, sim, não fica no top 5, mas ganha 10 pontos. 10 pontos do canal e se manda aos pontos que já tem. Portanto, é muito importante estes pontos. Relembrando também que o Lofoda fica fora dessas pontuações, que é uma pena, mas Fernicos, mesmo aqui com a derrota na última jornada, consegue pontinhos. E no 5º lugar temos Puto das Moedas. Penso que o Puto das Moedas foi o que surpreendeu mais, pela positiva. Foi o treinador que surpreendeu. É um treinador que está num grupo que não se conhece, é um treinador que este grupo, o grupo que pelo menos eu vi, não é um grupo assim muito conhecido, tem poucas medalhas e portanto eu acho que para o Puto das Moedas ser um treinador, um candidato fortíssimo, eu acho que ele devia mudar de grupo e ir para um grupo melhor, porque eu acho que ele tem qualidade, a tática mostra isso. Eu acho que ele devia mudar de grupo ou pelo menos dar um grind maior no seu grupo e portanto eu acho que é um grande treinador e tem muito para dar. Jorge fica aqui no 4º lugar, apesar de ter levado a penalização, consegue aqui os 50 pontos. Isto é bom para o Crimes, é bom para o Crimes, porque ele assim recebe o bilhete direto para a Liga Titânica. Enquanto que o Jorge vai ter que passar pelo qualificador aberto, mas recebe convite direto, tal como muitas moedas. E vamos vê-lo num qualificador aberto, Deus queira que sim. Mas é um grande treinador. Ficou aqui um bocado na penalização, apenas 3 pontos, mas 3 pontos é muito, não é? É muito mesmo. E podia ter comprometido mais, mas fica aqui o 4º lugar, o que já não é nada mal. Nós ficamos com 54 pontos em 3º lugar. R. Santos, 55 pontos, é um forte candidato para ganhar a classificação do canal. Okay? Classificação, não estou a dizer nem Liga Titânica,
mas já com a Liga Titânica, como é lógico, mas a classificação do canal este ano, ok? Vamos pensar que a classificação do canal este ano é uma classificação beta, ok? É o primeiro ano, e portanto, no caso, se o CR Santos ganhar, é óbvio que não vai ganhar aquilo que eu tenho preparado para o próximo ano, mas é um forte candidato a ganhar este ano e a ficar postado já no site que ganhou em 2023. E em primeiro lugar temos Johnny. Johnny não há muito a dizer, o Johnny estava a 9 pontos a umas jornadas do fim, ganhou a 3 jornadas do fim, portanto mostra logo a qualidade deste treinador, e é excelente treinador, não há muito a dizer. E olha, foi uma grande honra tê-lo no Campeonato Titânico e espero vê-lo na Liga Titânica, porque há muitos treinadores que queriam ter a oportunidade de jogar contra ele, e houve muitos que tiveram a oportunidade de jogar contra ele neste Campeonato Titânico, e portanto espero vê-lo na Liga Titânica mesmo, porque ele é um excelente treinador, tem muita qualidade. Malta, temos a tabela classificativa do canal atualizada, com todos os treinadores que participaram das competições do canal, está atualizadíssima. E portanto já temos aqui os 10 treinadores que recebem convites. Para começar, temos os 5 treinadores que vão receber convite direto. Temos o Jorge com 50 pontos a receber convite direto. Portanto, o qualificador aberto, como é que eu vou fazer? Vou convidar primeiro estes treinadores que são os que recebem convite direto. Portanto, Jorge, Mr. Georgia, Fernicos, Putas Moedas e Francisco Daniel, né, pela ordem. E depois convido por ordem os treinadores que foram sorteados, ou seja, pronto, depois vocês vão perceber na live como é que eu vou fazer, mas é estes os treinadores que recebem convite direto para o qualificador aberto: Jogo, Mr. Georgia, Fernicos, Putas Moedas e Francisco Daniel, ficando de fora Vitor e Lipolak. Como é que eu estou a fazer portanto, como é que eu quero dizer isto? Para diferença de treinadores, ou seja, imagina, se os treinadores tiverem os mesmos pontos, como aqui Francisco Daniel, o Vitor e Lipolak, estou a fazer pela posição e pela última competição. Portanto, se o treinador participou na última competição, ou seja, se a última competição dele foi mais recente, portanto fica à frente do treinador que a última competição dele foi a menos recente, portanto no caso o torneio Titânico foi menos recente, e portanto Vitor e Francisco Daniel ficam à frente, e depois vê-se pela posição em que ficou na Liga Titânica, ok? E depois, quem recebem os convites diretos para a Liga Titânica, temos R. Santos, Johnny, Cara Eduardo, Ricky Figo 69 e Crimes. São os treinadores que recebem esse convite direto. Aqui o Crimes fica aqui na linha d'água, que sorte do homem. Se fosse o Jorge, a ir a ter 75 pontos, já era o Crimes a ficar no qualificador aberto, mas não é isso que acontece. Para realçar, 220 pontos aqui para o R. Santos, portanto fortíssimo, não há muito a dizer. Foi Liga Titânica, foi agora o Campeonato Titânico, meu Deus, o gajo é muito bom, esquece, muito bom. E Johnny também aqui com 150 pontos, também muito bem. E Cara Eduardo também com 110 pontos. E foi tudo na Liga Titânica, aqui o Cara Eduardo, okay? Ele não fez pontos nenhuns. O R. Santos e o Johnny foram os únicos que pontuaram nas duas competições. Bem, malta, antes de dar um saltinho aos comentários, eu vou dar um saltinho à simulação, que já simulou aqui o jogo, e portanto vamos assistir. Vou mostrar como é que está a equipa, vamos ver se as jornadas foram positivas, e depois vamos ver os comentários e vamos despedir, que o vídeo poderá ficar longo, este vídeo. Portanto, é o último vídeo do Campeonato Titânico. Não esquecendo que eu também vou avisar isto no fim do vídeo, que vamos vermelho. Espera aí que já aviso. Vamos perder o jogo. Eu até posso saltar, mas vamos perder. Ai, a 2 vermelhos, minha nossa. A gente foi impetuoso, com 0 de pressão. Árbitro vermelho, normalmente funciona. Agora, este jogo não funcionou. Não vai funcionar, mas bem, caraças. Como assim, mal? Para 2 vermelhos. Vamos lá 2-0, não? Não vamos lá 2-0. Não vamos... Ui! Então, acaba lá. Pronto, 1-0. Também fora de casa. Fomos completamente dominados. Vamos 2 vermelhos. É muito chato. Ver aqui o plantel. Vamos ver aqui o analista. Estava a dizer, na altura em que tiverem a ver o vídeo, já saiu a votação para substituir a Liga Titânica.
ok? O nome que querem que substitua a Liga Titânica. Olha, vamos já ver neste jogador, porque este jogo de 6 jogos, minha Nossa Senhora. Vamos comprar aqui um médio. Não pode... tenho 4 à venda, esquece. Tenho 4 à venda, mano. Tenho 4 à venda. O que é que eu estou a fazer? Vamos meter quem? Vamos tirar este aqui, este defesa esquerda, vamos meter este gajo à venda. Este aqui até vou cagar neste. Este aqui até vou cagar, porque não vou meter lá à venda, mas eu nem vou. Eu vou metê-lo, olha. Vou metê-lo, pode ser muito importante. Quero este. Vamos ver aqui os resultados, ver se temos nada positiva. Espero bem que sim. Espero bem que sim. Mário perde. Portanto, 2 derrotas, um empate, uma vitória e 3 derrotas, um empate e uma vitória. Deixa eu ver aqui. Foi um jogo equilibrado, mas caiu para o lado adversário. Aqui o Careca Cabeçudo é dominado e empata. O Beta ganha, boa, mas foi um jogo super equilibrado. E aqui o J Campos perde no 4-5-1 contra o 5-4-1 do Abdullah. Chato. Mas é o início, okay? Ainda há muita coisa pela frente. Vamos ver aqui o Voo Plantel. Ok, subimos aqui o oitavo, que é bom. A Beta está aqui em segundo e o J Campos em terceiro. E portanto, a gente em termos de Voo Plantel estamos bem, por acaso, estamos bem. Meter o pessoal a treinar. E vamos meter ver os comentários. Meter quem? Meter este aqui. Meter este, o Ulrich. Vamos meter mais quem? O Semico, pode ser. E meter aqui este cara. Bem, vamos então dar um saltinho aos comentários, ok? Não se esqueçam, votação, está a dar a votação. Ainda vou avisar outra vez. Eu vou avisar outra vez para vocês irem votar, porque é muito importante vocês votarem. Johnny diz aqui, grande vitória do R. Santos ontem, queria tentar ajudar o Jorge, mas infelizmente não foi possível. Seja como for, termino no top 3, fico bem entregue. Sem tirar mérito dos outros treinadores da Liga. Claro que sim, foi muito bem entregue. Foi Johnny, R. Santos e eu que ficámos no top 3. Não há muito a dizer, não é? R. Santos e tu fazem pontos na Liga Titânica e no Campeonato Tático. É absurdo. E fazer pontos é ficar no top 5 ou ir longe na taça, portanto é fabuloso e parabéns, não há muito a dizer. Jorge Pereira diz: quero dar os parabéns ao Johnny pela conquista, mostrando mais uma vez que é um grande treinador que é, e também felicitar o Remedy pela excelente competição e que assim continue. Gostei de participar. Infelizmente as férias fizeram não ter a mesma disponibilidade, mas sem tirar o mérito aos meus adversários. Muito obrigado pelo teu comentário, Jorge. Sim, e espero te ver novamente numa competição minha, no caso no Codecador Aberto. É pena ter apanhado o pessoal de férias, mas isto foi uma competição para a malta começar a voltar ao ritmo. Estamos a entrar numa nova season porque os plantéis mudaram, a nova época começou e portanto este campeonato tático serviu para o pessoal aperfeiçoar as táticas para esta nova etapa de setembro, pelo menos de setembro até dezembro. Vai ser uma nova temporada e portanto os campeonatos táticos normalmente começam numa altura em que é a chamada pré-época. Isto é o campeonato tático, é a chamada pré-época, ok? E portanto é mais por aí. Depois os qualificadores abertos é sempre aquela cena, né? Vamos ver como é que vai funcionar, porque é a primeira vez que vou fazer e portanto é isso. E a Liga Titânica é para a malta entrar em força para vencer, que a Liga Titânica tem transferências, tem evolução de plantel, é a coisa mais importante no EC. André Saponara diz: boas Remedy, jogas mais algum jogo para além do OSM? Já agora grande competição, espero poder participar no próximo torneio. Olha, espero te ver no Codecador Aberto. Olha, André Saponara, o que é que eu jogo? Neste momento eu tenho jogado mais jogos de computador, no caso o CS, também às vezes LOL, Valorant, aqueles jogos aqueles FPS, né? First Person Shooter. Também jogo às vezes na PS, na PlayStation, que não é minha, mas eu jogo às vezes, jogo Call of Duty, que é um jogo que é engraçado de jogar sozinho, por acaso. É dos poucos jogos que eu gosto de jogar sozinho. É o Call of Duty, que é um jogo muito interessante, eu gosto.
E pronto, acho que é muito por aí. Neste momento é só isso. Ok, malta? Muito obrigado por terem assistido ao Campeonato Tático. Já sabem, todos os vídeos estão numa playlist do Campeonato Tático, segunda edição. É só irem lá às playlists e está lá tudo. Eu meto tudo guardadinho nas playlists. E é isso, malta. Já sabem, vai haver novidades, vai haver vídeos, vai haver shorts ao longo deste mês. Dia 30, uma semana antes, vai haver o formulário, não é? E dia 30 estamos aí para a live. Ok, malta? Vai haver também novidades para a live. E acho que não há muito mais que eu possa dizer, não é? Espero-vos ver no Código Roberto. Espero que vocês vejam o tutorial que vou lançar no sábado, okay? Às 8 horas da noite em Portugal. Portanto, quem é do Brasil, meta menos 4 horas nisso. E a votação, malta. Façam a votaçãozinha. Quer dizer, entrem na votação e escolham um nome mais interessante para substituir a Liga Titânica. Ok? Mas só para o ano. Ainda vai ser Liga Titânica este ano e depois para o ano já não vai ser. Okay? Portanto, escolham um nome, deem o vosso voto para isso. Portanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. E fui uma última vez.